E a prova é que estamos aqui a conversar e muita gente nos está a ver neste momento. Há 50 anos atrás isto não era possível. Basta pensarmos nestes dados, se me permite, muito rapidamente. Até há 200 anos atrás, 50% das pessoas morriam antes dos 15 anos. A esperança média de vida pouco passava aos 40 e uma em cada 5 mulheres morria de parto. Estamos a falar da Europa. Nós estamos a falar dos confins dos países mais pobres. Ora, por muito romântico que pudesse ser eu dizer... o Renascimento, o Barroco. Sim. Pois era bonito, mas convenhamos, estamos aqui mais confortáveis. Exatamente. Portanto, deixe-me ser um bocadinho materialista, claro por um pouco. Antes de ir ao seu último romance, queria mostrar a minha primeira história de Portugal, é outra, além, por exemplo, desta história de Portugal, contada às crianças, aqui numa edição da Impala. Temos aqui a minha primeira história de Portugal, onde também, mais uma vez, o Sérgio apela, nesta sua cruzada tão importante, de pôr os miúdos a ler e pôr os miúdos a aprender a nossa história. E aqui conta, nos pormenores, também sempre buscar aquela... o lado curioso, pitoresco. Porque é que o Afonso Henriques partiu a perna e nós não sabíamos que os índios brasileiros tinham medo das galinhas. Há assim uns pormenores. Como é que encontra essas pérolas de conhecimento que os miúdos depois lembram? Às vezes é só que lembram. Já não é mau. Olha, não é nada mau. Não é nada mau porque eles depois associam as coisas e ao pensar no medo que os índios tupis tinham das galinhas, pensam no Pedro Álvares Cabral e, portanto, estão no caminho certo. Repare, estas coisas são geralmente muito mais públicas do que parecem. O caso dos índios tupis que tinham medo das galinhas. Bom, isso está escrito na carta do Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha chega ao Brasil, ele escreve a carta para o rei Dom Manuel. E ao escrever aquele fabuloso encontro, ele diz que levaram os índios da tribo Tupi a bordo das caravelas, mostraram um pão, eles não acharam piada nenhuma àquilo, mas tiveram um medo de pânico de uma galinha que havia a bordo. E eu acho que isto é uma delícia. E às vezes são os tais pormenores que, como diz, os atraem. É verdade. Estamos então aqui sim já neste O Destino do Capitão Blanco. Esta obra já é deste ano, 2009, e retrata a nossa passagem pela Primeira Guerra Mundial, através da vida deste capitão, que viveu um amor conturbado nesta Primeira Guerra Mundial. Exato. Há um dos pormenores curiosos que fala aqui, é que, e aliás este livro agora foi lançado há muito pouco tempo, porque dia 11 de novembro foi dia 11 à 11ª hora conte-me lá este pormenor curioso do lançamento ser exatamente ao 11 de novembro. O lançamento foi há uns dias, mas o dia 11 acabou por ser muito curioso. Eu posso lhe dizer isto... fala de um massacre perfeitamente ridículo e que não devia ter acontecido. Sim! Dando de barato que nenhum massacre devia ter acontecido, mas de forma perversa alguns têm a sua lógica. Pode ser um ato deslocado, pode ser um ato de vingança de um grupo de soldados que querem vingar a morte de companheiros. Pode haver uma justificação perversa, diabólica, mas pode haver uma lógica por trás de um ato perverso, como é um massacre. Esse, de facto, não teve... Portanto, foi na última hora da Primeira Guerra? Completamente. Já tinha sido assinado o armistício? Já. O armistício foi assinado por volta das 5, 6 da manhã, do dia 11 de novembro de 1918. E estava estipulado no armistício que o cessar-fogo seria às 11 da manhã. Ora bem, isto toda a gente sabia que daí a 5 horas a guerra ia oficialmente acabar. Na frente de combate, alguns oficiais das tropas aliadas perguntaram aos comandantes uma coisa muito simples, que é, bom, então, nesse caso, é de supor que as ofensivas que estão combinadas até às 11 não sucedem. E a resposta foi, não, continuam, até às 11 horas, tudo conforme planeado, e às 11 não há mais um tiro. Bom, isto era absurdo, tanto mais que essas ofensivas foram desencadeadas contra trincheiras que iam ser abandonadas nos dias seguintes ao abrigo estipulado no armistício. Elas fazem-se. O último soldado, um americano, morre às 10h59. Incrível. E nesse período em que já não devia haver contato, ainda morreram houve 13 mil baixas? Houve cerca de 13 mil baixas que foram completamente absurdas. Nos segundos, diga-me, é outro pormenor curioso que fala da gripe espanhola. Foi nesta altura e que no fundo tem a ver com a gripe que estamos a ver agora. É mesmo este tipo da gripe A. E eu vou-lhe dizer uma coisa curiosa. Porque é que a gripe espanhola se chamou gripe espanhola? Que todas as pessoas não sabem, é que a gripe espanhola não teve nada a ver com Espanha. Não foi um surto que... Não, era um surto que surgiu nas trincheiras da Primeira Guerra e que eu aí falo. Então em França. Em França, exatamente. Em francês, então. Pois devia. Ou americana, porque foi muito potenciada pelos destacamentos americanos. O que sucede é que os médicos militares descobriram que entre os seus soldados estava a haver um surto gripal tão forte que durante alguns meses matava mais que a própria guerra.
O problema é que havia censura militar. E essas notícias não passavam para os jornais franceses, americanos, ingleses... Ao passo que em Espanha não havia, por isso... Em Espanha não havia censura porque não entraram na guerra. As primeiras notícias surgem em Espanha e todos identificaram, pois aí está, é a gripe espanhola. Não teve nada a ver com a Espanha, rigorosamente. É com este surto que nós temos disponível. Exatamente. E pronto, Sérgio, bem-aja por nos ter visitado. Espero que tenham gostado de passar aqui pela Livraria Ideal. E desejo muita inspiração nesta vertente histórica para nós, graúdos, quer nestes romances históricos, quer também para os miúdos ganharem este gosto pela leitura e já agora aprender um pouco da nossa história. Por hoje é tudo, já sabem, envie as suas ideias para livraria.ideal@tvi.pt. Eu despeço-me daqui, em meu nome, da TV 24, desejo-lhe boas leituras numa boa semana.